Seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Havia um cego, como vem narrado no Santo Evangelho. O nome dele, segundo São Marcos, é Bartimeu. Bem, este cego tem nome. Todos os pobres, todos os mendigos, todos os leprosos, todos os cegos, mancos e coxos, todos eles têm nome. Sem dúvida que sim, mas na maioria dos casos todos nós ignoramos o nome daqueles que são inferiores a nós, bem inferiores, lá na ponta, na cauda daquilo que nós consideramos uma sociedade condigna de se chamar sociedade, que tem muito para além do básico, tem excedentes, tem coisas excessivas. Aqueles que não têm absolutamente nem o básico são, infelizmente, não para eles, mas para nós, considerados desnecessários na nossa vida. Inúteis, tornam-se invisíveis e, claro, esquecendo os seus nomes. O cego de hoje tem nome, chama-se Bartimeu. E este cego, como nos vem narrado no Evangelho, é um cego que está atento. O seu sofrimento e a certeza da sua cegueira nele como noutros enfermos, quando perdemos um dos sentidos, os outros sentidos agudizam-se, isto é, tornam-se superlativos, ficamos mais afinados nos sentidos que ainda nos restam. Então ele era cego, não via, mas foi desenvolvendo capacidades outras na audição, no tato, no toque, no cheiro, nos odores. Ele estava ali, sentado, deitado no chão, ele estava ali, nas ruas da cidade, naquelas ruas cheias de pessoas e de gentes e minguadas ou completamente vazias nas demonstrações de amor que esses mesmos que enchem as cidades as esvaziam de amor para com aqueles como este cego de hoje que não tinha esperança alguma. Ele sabia que nunca mais ia voltar a ver. Ele sabia que iria viver em trevas, em escuridão e em negritude por toda a sua vida. Até que os sensores que Deus lhe deu, aqueles sentidos que ele foi desenvolvendo para além da perda da visão, disseram-lhe esses sentidos. Sentiu fragrâncias e aromas. Ele ouviu que havia um homem que estava na cidade, que se aproximava, que era Jesus Cristo. E ele já tinha ouvido falar, certamente, de Cristo. Não era difícil não ter ouvido falar do Senhor. Mas ele não sabia que o Senhor ia passar por ali. Mas quando ele entende, quando ele percebe, quando ele tem a certeza que aquele Jesus, o Cristo, o Messias, está ali, passa por ali, ele começa a quê? Ele começa a gritar. Ele sabe que só tem aquela oportunidade em toda a sua vida e ele pensava que não havia nenhuma. De repente há uma. E ele não quer perder essa oportunidade, queridos irmãos. Então ele grita ao Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, filho de David, não é? Bem, e o que é que a multidão deste tempo, do século XXI, e também daquele há 21 séculos atrás, dizia: cala-te, deixa lá o Senhor em paz, isto é, não nos aborreças. É o que eles querem dizer, é inútil, mas quem és tu para estar a incomodar o Mestre? Do género, alguma vez Cristo vai olhar para ti. Este diálogo não está no Evangelho, mas é o que aquelas pessoas que mandaram calar o cego Bartimeu queriam dizer-lhe: estás a mais aqui, cala-te lá, fica aí com a tua cegueira, não nos incomodes, és um inútil, não serves para nada, não fazes parte da nossa vida, não tens nenhum valimento para a sociedade aqui da cidade onde nós vivemos, nem para o nosso país. Tu és isso, és um inútil, não necessitamos de ti para nada, és um estorvo, causas desconforto na nossa vida. Isto era a postura daquelas cidadãs e cidadãos em função daquele cego e de todos os cegos e de todos os doentes e enfermos. E essa é também, infelizmente, queridos irmãos e irmãs, na maioria esmagadora, para não dizer sempre, não posso dizer sempre porque há algumas exceções, é
É a nossa postura. Nós não gostamos de cegos nem de doentes, pois ficamos com aquelas pancadas, sem aspas. Não é? Também pensamos às vezes, não, se me aproximo muito do doente, daqui a pouco fico doente também. Se vou muitas vezes ao IPO acompanhar um doente cancerígeno, daqui a pouco se eu tenho cancro também. Temos essas coisas estranhas nas nossas cabeças, muitas vezes. E na maioria das vezes não temos nada disso, simplesmente os doentes incomodam-nos. Os doentes precisam da nossa dedicação, da nossa presença, da nossa palavra, de nós fisicamente, que nos entreguemos àqueles que são mancos, coxos, não veem, que têm uma quantidade de doenças e enfermidades que reclamam o nosso amor. E nós não vamos porquê, filhos? Porque temos que interromper a nossa agenda diária. Temos que alterar o nosso cardápio social. Temos que integrar no cardápio aqueles que precisam de nós. E nós não queremos isso. Nós queremos ser protagonistas. Nós queremos ser lindos na sociedade. Que todos os achem e encontrem beleza e belos. Nós gostamos de ser aplaudidos. Nós gostamos de bons odores e bons cheiros, boas fragrâncias. Não gostamos de não encontrar nada disto. Sobretudo encontrando aqueles que necessitam daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. Bem, e Cristo ouve, no Evangelho de hoje é dito, o Senhor aproxima-se do cego e pergunta-lhe: o que é que tu queres que eu faça por ti? Veja, isto é óbvio, é um óbvio estranhíssimo. Então Cristo não sabe que ele é cego? Além de ser homem, o Senhor é Deus plenamente. Claro que sabe. Mas Ele quer ouvir. Ele quer saber qual é a prioridade do cego. Ele quer que o cego se erga na verticalidade daquilo que não é confuso na sua cabeça. O que é que ele quer de Cristo? Bem, o cego diz que quer ver. Pede-se a Nosso Senhor Jesus Cristo que o cure, que lhe dê o que lhe faltava, aqueles olhos. E o Senhor cura, e Cristo dá-lhe visão, aquele sentido que ele, dos 5 que estava falho, que não funcionava, passou a funcionar. Bem, mas temos algo que vemos no cego, que é aquilo que nós deveríamos também procurar ter em nós. Nós também somos cegos. Talvez bem mais cegos e mais falhos de qualidades humanas do que o cego de hoje. Porque ele, os seus olhinhos não captavam, não é? A luz, não viam as paisagens, nada, mas ele tinha os outros sentidos no qual ele investiu, que de certa forma compensavam a perda da visão. Nós, possivelmente, como temos aparentemente todos os nossos sentidos, não nos falta nenhum, nós não desenvolvemos nenhum deles, nenhum dos 5. E depois também estamos entorpecidos por aquilo que nós entendemos que não nos é solicitado, não é dever nosso. Não devemos preocupar-nos com nada para além daquilo que é o nosso espaço pequenino, medíocre, tribal, que são o quê? Quando muito as nossas famílias. Mas muitas vezes nem as nossas famílias já fazem parte, entre aspas, da nossa tribo social, da nossa tribo de amor, da nossa tribo de dedicação. Cada vez mais nós começamos a ser aquilo que aqueles que mandaram calar o cego são ainda hoje em dia na nossa sociedade, queridos irmãos e irmãs. Afastai-vos, vós todos que não prestais, e ide-vos para bem longe de nós, vós que não sois da nossa família, da nossa classe social, da nossa consanguinidade de instrução académica, enfim, e de milhares de outras coisas. Bem, e depois não somos gratos. Quando alguma coisa nos acontece na vida, o que é que nós fazemos? Deificamos o homem. O santo e bem-aventurado humanismo do nosso tempo e já dos últimos séculos. O homem como centro aqui, homem e mulher, homem como centro de toda a vida terrena, o homem como o ápice de todo o magistério da sensibilidade humana, da inteligência, o homem capaz de decidir que Deus não existe, que isso é um obscurantismo, que Deus, e pensarmos que Deus é
que Deus tem ser, que Deus existe como, enfim, para entendermos nesta linguagem mais chã, dizemos que Deus existe hoje em dia nas sociedades modernas é algo que é incompatível com a inteligência do ser humano de hoje, com a inteligência artificial descoberta por estes estudiosos e valorosos guerreiros da inutilidade do amor, que são estes supostos sábios da tecnologia. Eu digo supostos sábios da tecnologia, porque ser sábio na tecnologia não é ser sábio. Não é ser sábio, filho. É ter uma quantidade de aquisições e parâmetros, enfim, do ponto de vista do conhecimento humano, que lhe permitem conceber, em algumas áreas, determinadas tecnologias avançadas. Mas a tecnologia todo tipo de tecnologia nos leva ao quê? À construção de máquinas. Todas as máquinas são estéreis de vida. As máquinas não respiram. E mesmo se respirassem, ainda estávamos ao nível, não de uma máquina, mas de um corpo, que também é um transporte, um veículo, para aquilo que é deste mundo e que nos convida ao próximo mundo, que vê o que se passa neste mundo e que tem um olho especificamente especial, que é a nossa alma, que é o luz, que é o espírito. As máquinas, a tecnologia não têm alma e não têm espírito. E vê as coisas deste mundo como satélites, não é? Como aqueles drones que andam por aí agora, eles veem, enquanto não ficarem despedaçados no chão, enquanto não desligarem algum botão, e depois não veem mais nada, porque eles não têm vida própria. E cada vez mais, queridos irmãos e irmãs, nós, se não tomarmos precauções, daqui a pouco também não temos vida própria. Começamos a imitar as máquinas. Nós que as construímos, passamos a ser seus imitadores. E daqui a pouco estamos a pôr a cabeça e o joelho no chão, idolatrando as máquinas como deuses. O cego de hoje não era assim. O cego de hoje não chama por acaso a Jesus Cristo filho de David por acaso. Filho de David quer dizer o quê? Porque da casa de David viria o Messias. Então o filho de David é o Messias. Ele sabe, o cego sabe que é o Messias e ele intui que aquele Cristo que está, aquele Jesus Cristo, é esse. Se é esse, eu vou ver. Então ele grita. E não se importa com o que lhe dizem. Cala a boca, é o que lhe diz a multidão. Mas ele grita na mesma. Ele não quer saber mais nada. Ele só quer encontrar o Messias, o Salvador. Bem, queridos irmãos e irmãs, e ele encontra. E quando lhe é devolvida a visão, o que é que acontece? Fica o cego ali, quieto, ou simplesmente vira as costas a Cristo, como daqueles 10 leprosos, 9 o fizeram, só um veio agradecer. Milagre? Não. O cego passa a ver e ele, o que é que ele faz? Ele muda completamente tudo na sua vida. Não só agradece, como não tem outra opção senão, conscientemente, de posse da sua liberdade. E agora, com os novos olhos que nada viam e que veem, ele passa a ver na plenitude, não só o mundo meramente físico, mas o físico, todo ele permeado, penetrado, atravessado pelo que é espiritual, e ele segue a Cristo. O milagre acontece na sua vida e ele não fica só como um receptor inerte do milagre. Como alguém que tem fome, dá-lhe o pão e fica a comer sentado, dá-lhe o pão inteiro. Não, ele pega no pão, neste caso na visão que Deus lhe dá, e vai comendo o pão, vai vendo e olhando atrás de Cristo, para ser iluminado por aquilo que vai à frente dele, que é o próprio Cristo, aquele que o pôs a ver. Este é o modelo, amados irmãos e irmãs. Este cego, pela postura que ele tem, de assim que começa a ver, não vai à sua vidinha. Não, agora já tenho o que eu precisava. Agora vou fazer a minha vida. Vou para o lado pescar, vou namorar, vou casar. Sou cego, ninguém gostava de mim. Talvez agora consiga casar, não é? Não está dito que o cego fez alguma coisa, diz, não vou trabalhar para ganhar a minha vidinha, porque eu agora também quero ter autonomia. Finalmente eu posso seguir pelos caminhos da cidade e desta vida e dos campos, vendo por mim próprio. Não! Ele quer ir atrás daquele que tudo vê, daquele que tudo conhece, que é o próprio Senhor, o Filho de David, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias anunciado. E o cego vai atrás dele e a partir daí faz parte do séquito dos seus discípulos, queridos irmãos e irmãs.
Assim, aproximando-nos nós do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, deveríamos, queridos irmãos e irmãs, tomar este exemplo de hoje. Será que não é o momento de pensarmos que é a altura de seguirmos aquele que vai nascer, que é o Messias anunciado? Será que nós vemos na plenitude ou também temos cegueira? Será que não necessitamos do milagre como Bartimeu necessitou? Será que não precisamos também de identificar este menino que vai nascer como o Filho de Deus, o Filho de David, o Messias anunciado, que para nós é uma certeza já, porque temos uma tradição multimilenar da Igreja que eles não têm, que Bartimeu não tem. Bartimeu existiu há 2000 anos atrás. Não havia tradição da Igreja, não havia padres apostólicos, não havia Sagrada Escritura, a não ser do Antigo Testamento, mas não existia o Novo. Não tínhamos o Espírito Santo na Igreja, dentro, ele estava fora daqueles corpos de homens e mulheres criados por Deus. Vede, e ele conseguiu. E nós, com todas estas ferramentas, alfaias, utensílios, com os sacramentos da Igreja, com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual comungamos, com o sacramento da confissão, que nos lava de todos os pecados e nos repõe no dia do batistério, lavados de toda a mancha, e de todos os outros sacramentos, que são acompanhamento permanente do Senhor que nos ama e que nos criou. São os sacramentos o veículo da sua presença até nós. Bem, e o Espírito Santo, que está em todos os sacramentos e que põe na nossa vida o Deus eterno. Aproximamos-nos do nascimento desse Deus, queridos irmãos e irmãs, que é a Páscoa que nos dá a certeza que o menino vai nascer agora, no Natal, para nós. É Cristo, é a Páscoa que nos dá essa certeza. Porquê? Porque na Páscoa ressuscita, o Senhor ressuscita, mas nós já sabemos, nós temos a certeza, temos pelo menos esperança, que este Senhor que vai nascer é esse, é o Senhor da Páscoa. Então deveríamos tomar em linha de conta este modelo de amor e de gratidão que nos é dado hoje no Evangelho e orarmos, rezarmos, queridos irmãos e irmãs, neste tempo de Quaresma no qual estamos, devemos intensificar a nossa oração, intensificar o nosso amor, intensificar o nosso jejum e a nossa esmola. Oração, jejum e esmola. Este tríptico só funciona sendo tríptico. Se estiver amputado da esmola, como eu já vos disse, queridos irmãos e irmãs, nós pensamos como esmola vem no fim, oração, jejum muito importante, esmola. Não. Sem esmola é inútil jejuarmos e é completamente desnecessário orarmos. Quem não quiser ser generoso, não reze. Ouçam o que eu digo. Quem não quiser partilhar o que é, mas não é só o que somos às vezes malandros. Partilhamos a presença para não pormos a mão no bolso. Entendem? Mas só pôr a mão no bolso e afastarmos-nos fisicamente e não darmos a nossa presença aos nossos irmãos, também é mau, porque somos então uma elite não é? De fragrâncias raras e todos cheiram mal, ninguém se pode aproximar de nós. Então mandamos um escravo levar uma nota de 20 euros, porque já, farisaicamente, já participámos, já ajudámos, mas não demos a nossa presença. Devemos dar a nossa presença e dar a nossa esmola. E então o nosso jejum tem algum valor. E então a nossa oração também. Mas sem esmola, filhos, significa o quê? Uma máquina que diz palavras na oração e outra máquina que jejua. Porque não há amor ali em lado nenhum. O amor existe quando eu consigo ultrapassar a medida medíocre do meu intelecto e das conceptualidades, das medidas que ele inventa. Porque o que é que faz o nosso intelecto? Ajuda-nos a verbalizarmos aquilo que pensamos. Pomos cá fora, boca aberta, aquilo que achamos, que sentimos ou pensamos. Mas muitas vezes aquilo que dizemos e que pensamos, se não tiver apoio, fundamento prático no dia a dia, para que nós vejamos que ações nos conduziram a sustentar aquilo que a nossa palavra diz. E o que é que nós dizemos muitas vezes? Palavras que não têm fundamento nenhum. Não há chão onde essas palavras possam pôr pernas e pés, se as tivessem. Entendem, filhos? Então, quando eu digo que amo, eu tenho que ter provado que amei. E como é que eu provei que amei? Matei a fome, ajudei os meus irmãos a pagar a renda da casa, a comprar uns sapatos, medicamentos que não tinham, visitando-os, chorando com eles no desespero,
das dores que invadem as suas vidas. É aí que os outros depois, quando me ouvem dizer, eu amo, e eles dizem, sim, é um homem, é uma mulher que ama. Amam mesmo. Porque eles, quando ouvem esta palavra catapulta-os retrospectivamente para os atos feitos uns minutos antes, uns dias, umas semanas, uns meses antes. É isto que nesta grande quaresma nós somos chamados a fazer. Não façamos nada, queridos irmãos e irmãs, nem oração, nem jejum, nem esmola, só porque é bom fazer, ou dizem-nos que é para fazer. A Igreja convida-nos a fazer, mas mesmo assim, se não tivermos amor aqui, como lamareda, imaginai o amor sendo uma fogueira. Se não tivermos fogueira que arda, não oremos. Se não tivermos fogueira que sustente o nosso jejum, não jejuemos. E se não tivermos labareda que nos ponha em movimento para os nossos irmãos, na esmola da qual necessitam, não demos esmola alguma. Não é bom fazer nada só porque alguém nos pede. É bom fazermos tudo o que nos pedem quando nós criamos espaço em nós para que aquilo que nos é pedido seja também herança nossa, via de Cristo, nosso Senhor. Acham que Cristo, queridas irmãs e irmãs, quando o Pai lhe pede para o revelar e que no final dessa revelação, ele, filho, iria para a cruz, o Pai pede, vai para a cruz e diz-lhe porquê. E acham que Cristo fez enfadado, aborrecido, não querendo? O Senhor pagou em todos os pedidos do seu Pai e tornou-os propriedade sua, herança sua. Aquilo que o Pai queria, no entusiasmo que o Pai desejava, passa a ser o mesmo entusiasmo, amor e alegria completa no Filho, que é o executor, o realizador, o construtor, o edificador de todo o plano real, concreto, tridimensional do amor do Pai posto neste mundo. Mas Cristo não faz fretes. Não esqueçamos que Ele vai para a cruz, não foi uma palavra que foi para a cruz, foi palavra e foi corpo e foi alma humana. Toda a natureza humana de Cristo só à cruz. Não ficou nada por dar. Ele orou, e a oração é verdadeira quando Ele ora, em todos os momentos, no jardim de Getsemane e em todos os outros, no deserto também. Era verdadeiro o jejum de Cristo, mas quem duvidará que era verdadeiro? O jejum de 40 dias no deserto e todos os outros momentos em que o Senhor jejuou. Quem duvida que o Senhor não era generoso? Qual de nós porá em causa que o Senhor não tinha capacidade de se doar aos outros e de dar do que Ele tinha? Quando Ele sobe à cruz, Ele não entrega na cruz um pacote de arroz, nem uma nota de 50 euros ou da moeda do tempo. O Senhor entrega tudo, todos os bolsos que tinhas, todo o feixe-eclair, todo o seu amor, tudo o que Ele tem, todo o seu sangue, todo o seu corpo por nós. E queridos irmãos e irmãs, mas a nós, o Senhor nos deixa ficar com praticamente tudo o que nós temos. Pede-nos tão pouquinhas coisas. Ele que deu tudo o que Ele tinha e tudo o que Ele era. Ao cego deu tudo o que o cego precisava, este cego de hoje. O Senhor que vai nascer, que foi o que curou o cego, é este que vai nascer no Natal, este menino que vai depois crescer e ser o Cristo pascal, morto, crucificado, morto e ressuscitado. É este Senhor que nos convida a coisas tão pequeninas. O que Cristo nos pede é quase nada. É só para que fique o nosso lacre naquilo que Ele nos pede, para que não seja uma imposição, para que não sejamos arrastados só por vontade de Deus para o reino dos céus. Ele quer que todos nós nos salvemos, mas que nós digamos que queremos. Não basta ficar em silêncio. Olhem como o cego gritou, no meio da multidão que o mandava calar. No meio da multidão que o mandava calar. Este mundo também nos manda calar, como eu disse há pouco. Este mundo também nos manda calar. Não nos calemos, não nos envergonhemos, não tenhamos vergonha do que somos e do que queremos ser, que é mais do que aquilo que somos. O que é que isto significa? Significa... Senta um bocadinho, toma um bocadinho de água, algo.
para melhorar a guerra. Nós, queridos irmãos e irmãs, no que eu estava a dizer, sermos mais do que, queremos ser mais do que aquilo que somos neste momento, significa que estamos disponíveis como um cego de hoje, não só para passarmos a ver melhor, com maior clareza, mas disponíveis para sermos mais do que somos hoje, seguindo a Cristo como o cego de hoje seguiu. É isso que o Senhor nos pede, mas continuo a insistir, terminando por aqui. O que Cristo nos pede, queridos irmãos, comparado com o que Ele nos deu, vendo o que é que sobra de Cristo na cruz. O quê da sua natureza humana? Nada. Zero. Foi tudo engolido pela cruz. Bem, e depois é tudo devolvido pela cruz. Porquê? Porque o Senhor não se deu por partes, nem em partes, não escondeu determinadas partes de si próprio, só para si mesmo, como nós fazemos na vida. Escondemos-nos do que somos. Muitas vezes há coisas que nós não partilhamos do que nós somos. Não estou ainda a falar do que nós temos. Há coisas da nossa natureza humana que nós não partilhamos com os outros, somos demasiado elitistas. Ninguém está ao nosso nível para podermos partilharmos em determinadas áreas com os outros. E depois também, no que temos, também escondemos, mentimos, dizendo que temos pouco, menos e quase nada, para que os nossos irmãos nada nos peçam. O que é que acontece? Pessoas assim, e somos a maioria de nós, infelizmente, mas podemos deixar de ser, mas pessoas assim, dificilmente será que entramos no reino dos céus. A porta do reino dos céus foi-nos aberta por Cristo. Olhem o que o Senhor faz na cruz. Ele vai todo inteiro para a cruz. As nossas cruzes, aquelas que Deus nos pede, à imagem da cruz de Cristo, são só uma imagem. As nossas cruzes são bem pequenininhas. Não são tão difíceis assim de transportar. E ainda, que pequenas sendo as nossas cruzes, ainda temos os sacramentos. Ainda temos os sacramentos para nos ajudarem a transportar a nossa cruz. Então, filhos, lembremos que não estamos num tempo para cumprir mais uma formalidade. Mais uma coisa que a Igreja nos pediu e pede todos os anos para fazermos, que é esta quaresma, antes do Natal. Aproveitemos este momento como se for a última quaresma da nossa vida. Se nós entendemos que esta é a última quaresma, que já não vamos chegar à grande quaresma que antecede a Páscoa, então estamos ao nível do século de hoje. É a minha última oportunidade de orar, de jejuar e de me dar a mim e ao que eu tenho aos outros em esmola. Pode ser o nosso último momento enquanto ser vivos nesta vida. Pode ser para alguns, neste mundo é. Quantos não irão morrer até o dia 25 de dezembro, tanto no calendário gregoriano como juliano, o nosso, que é o juliano, e que coincide com o dia 7 de janeiro. Mas nós também comemoramos. E não só comemoramos, nós celebramos o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Entendem, filhos? Muitas vezes dizem, bem, os ortodoxos celebram o Natal no dia 7 de janeiro. Mentira! Nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, só com um calendário diferente, que é o calendário juliano. Entendem, filhos? Mas é 25 de dezembro. Bem, posto isto, queridos irmãos e irmãs, amai-vos uns aos outros. Se não soubermos como é que isso se faz, lembrai-vos do nosso Senhor Jesus Cristo, deste Cristo que hoje cura o cego Bartimeu e deste Cristo que vai nascer agora em Belém de Judá. Que o Senhor vos proteja e vos alimente ao seu amor, ao amor dele, para que todos vós sejais campo fértil, não para as ervas daninhas do egoísmo deste mundo, mas campo e canteiro fértil para nele, isto é, nesse canteiro que é a vossa alma e a vossa vida, das vossas famílias, poder florescer o amor de Deus. E quando o amor de Deus floresce em nós, ele ilumina as nossas vidas. Não há mais trevas, não há mais escuridão que não fuja diante da luz. Já viram, cada um de vós, quando entrais num quarto escuro e acendeis nem que seja um fósforo, um isqueiro ou uma lâmpada, o que é que acontece? Já não é tão grande a escuridão, ou desaparece completamente a escuridão, dependendo do tamanho da luz. Então sejamos luz do tamanho daquela luz que apaga todas as trevas. Sejamos luz à imagem da luz que é o próprio Cristo nosso Senhor. Se seguimos o exemplo do Mestre, não haverá trevas nas nossas vidas, nem na vida dos nossos irmãos. Porquê? Não na vida dos nossos irmãos. Porque começamos primeiro por matar a fome, começamos pelo fim, primeiro damos a esmola, primeiro nós vamos lá ter com eles,
Nós levamos comida e água. Depois nós, como eles têm pouco em suas casas, não nos importamos se no momento em que estamos com eles e só houver a comida que eu levei e fosse necessário mais um pouco, nós também participamos desse jejum. Mas voltamos lá, para que o jejum deles não se prolongue para além do tempo que a Igreja pede na grande quaresma, ou nestas quaresmas de Natal, ou em todas as outras. E depois nós oramos. Queridos irmãos e irmãs, se começarmos pelo fim, mas comecemos pela oração, que nos conduz à necessidade do jejum e à esmola. Não esqueçais, eu quero mesmo terminar, mas é fundamental que saibamos que não vale a pena rezar nem jejuar se os nossos irmãos não estiverem assim dentro das nossas mãos e dentro do nosso coração. Vede bem, pensemos todos juntos, eu vou rezar, eu vou jejuar. Bem, diante de Deus estou a cumprir o que Deus quer, o que a Igreja me pede. E depois como é que eu posso estar feliz, contente, tranquilo, na minha boa ceia de Natal com peru e aquele bacalhau da Noruega que custa 35 euros o quilo a comer e saber que os outros estão a cheirar ranho, a lamber ranho da constipação que auferiram por lamberem o chão do passeio da cidade durante toda a quaresma que ocorre durante este inverno. Eles comem ranho que escorre pelas narinas, boca abaixo, e eu deleito-me com este banquete que não partilho com ninguém. Partilho com o Lucifer. Eu como com a minha grande família e gosto de estar com a minha família. E é bom estar com o marido, com a mulher, com tios, com primos, com toda a gente. E com os pobres e miseráveis também. Não só com aqueles que são do nosso sangue, ou do sangue da nossa classe social. Tem 2 apartamentos, então aquela família que eu vou convidar tem 3. É bom. Tem um estatuto um pouquinho até acima do meu. E veio até cá, já fez um favor. Tem 3 apartamentos, eu tenho 2, podia até não ter vindo. Vejam, são pequeninas imagens de obra que eu dou. Mas nós fazemos isto no mundo. Como é que podemos estar contentes, felizes nas nossas vidas? Felizes, que é um termo horrível. É um termo da Revolução Francesa, daquela burguesia terrível. Mas nós falamos muito em sou feliz, quer ter felicidade, quer ser, enfim, essas coisas da felicidade e dos felizes. Mas os outros não têm nada disso. Será que nós conseguimos viver? Como é que vivemos? Com que consciência? Depois, será que estamos inteiros? Não tememos nada. Já não digo, claro que não tememos a Deus, mas será que não tememos a nossa própria consciência? Como é que eu posso acordar no dia seguinte e saber que limpei 2 quilos de bacalhau da Noruega, enquanto o outro lambeu ranhoca que escorreu pelas narinas na estrada, nem um lenço lhe fui levar para se poder assoar? Pensemos, estes exemplos que eu são grotescos, mas são reais. Há coisas bem piores, das quais nem me lembro agora. Entendem, filhos? Então, não continuemos nesta quaresma só como uma folha que caiu da árvore e a água transporta lá para onde a água entende, sem que a folha que caiu, enfim, naquela água possa decidir para onde vai. Nós podemos decidir para onde vamos, nós podemos decidir onde ficamos, nós podemos decidir onde não queremos ir. Nós somos homens e mulheres livres, porque somos o quê? Nós somos pertença do amor daquele que é o Rei de todos os reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Filho do Pai, nosso Criador, do Espírito Santo, nos santifica. E este Deus triúnico é um Deus de homens e mulheres livres e de vivos, não de mortos. Então sejamos vivos na oração, sejamos vivos no jejum e vivos na esmola, para que possamos tornar-nos bênçãos de Deus para os outros, para que possamos tornar veículos, cântaros, cheios de água, feita graça, navios, transportando o amor de Deus ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. É isto que é sermos igreja. E sendo igreja desta forma, então não haverá nada que nos impeça de entrar no reino dos céus, porque o Senhor quer. Ele é o primeiro que quer que todos nós nos salvemos. Se nós quisermos também com Deus, sinergicamente, em acordo com Ele, que a nossa vontade esteja em sintonia, em acordo, que haja acordo entre a minha vontade e a de Deus, eu entrarei no reino dos céus. Caso contrário, não. E não é isso que nós queremos. Nós precisamos de Deus para tudo nas nossas vidas. Vejam as nossas impotências. O que é que nós conseguimos fazer sozinhos? Olhem, agora termino. Olhem os cemitérios
Posso alguma coisa contra a morte? Posso eu parar a morte e dizer, não vou morrer? Não, eu não vou morrer, mas vou viver mais 10 anos. Posso, se tiver uma enfermidade. Ou com 80, não, eu vou viver até aos 150. Posso? Não posso. Posso, acompanhando um irmão meu que está no hospital com cancro, abraçá-lo? Posso. Mas o meu irmão continua sozinho. Eu sou impotente para lhe retirar a doença. Eu sou impotente para lhe devolver os olhos como Cristo fez hoje. Então nós somos totalmente dependentes do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele controla, só Ele tem poder e autoridade sobre toda a criação. Não há doenças que o Senhor não cure. Não há ninguém que não entre no reino dos céus se aceitarmos o convite do nosso Senhor. Mas para isso temos que ser isto que eu disse. Verdadeiro amor, verdadeira oração, verdadeiro jejum, verdadeira doação de nós próprios e do que temos na esmola que os outros necessitam de nós. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos do século.